Sidor. Dando continuidade, vereador Machadinho Neto, Vossa Excelência tem um tempo de até 20 minutos, 10 minutos cedidos pela vereadora Magali Marques. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoal, as pessoas que lotam as galerias, pessoal de imprensa, Rádio FM da Câmara, meus senhores e minhas senhoras. Hoje, ao abrir um dos jornais de grande circulação da cidade, li que a Comissão de Saúde da Câmara não estava fiscalizando a saúde. Quero dizer aos senhores, e vou começar de uma forma até de brincadeira, ou seja, de maneira que vocês possam entender o problema da saúde. Eu conheço uma história de um carpinteiro que, trabalhando em casa, com seu martelo, batendo um prego numa madeira e o filho ao lado, ele bate o prego, erra o prego e acerta no dedo. Dá uma mãozada no filho e diz: preste atenção no serviço, menino. Então, o que está acontecendo hoje é que estão querendo culpar a Câmara dos problemas da saúde que está se passando no país, que está se passando em Fortaleza. Eu mesmo já tive a oportunidade de conversar com a secretária e marcamos outras conversas exatamente para verificar a possibilidade de melhorar a situação da saúde de Fortaleza. Fortaleza hoje tem 42 programas de saúde. 42 programas de saúde. Vocês já pensaram ter que avaliar 42 programas de saúde de Fortaleza? Então, esses 42 programas são programas que são feitos do Fundo Municipal de Saúde com o Fundo Nacional de Saúde. Esse programa tem valores. Em 21 de março, ainda era secretário Alexandre Montealverne, eu solicitei dele verificar o quê? Despesa realizada pelo Fundo Municipal de Saúde com recursos repassados do Fundo Nacional de Saúde e do Tesouro Municipal, emenda 29. Solicitei os recursos recebidos pelo Ministério da Saúde, do PAB fixo, do PAB variável, do mês de janeiro e fevereiro de 2011, mesmo sendo competência de 2010, relacionar sua execução financeira de pessoal, de outros produtos, material de consumo e material permanente. Solicitei o plano de aplicação do Fundo Monetário de Saúde pelo Conselho Municipal de Saúde, com cópia que eu mandei para o Conselho, inclusive os contratos terceirizados, que deve constar na ata como aprovado no plano de saúde no ano referente de 2010 e abaixo do montante de recursos recebidos do Fundo Nacional de Saúde. Meus senhores, 21 de março de 2011, até hoje não chegou nessa casa nenhuma resposta. Com a nova secretária, ela tomou conhecimento desse documento e mandou me chamar para que nós pudéssemos conversar sobre a situação da saúde de Fortaleza, baseado nessas solicitações. Nós temos hoje em Fortaleza um problema que eu chamo problema que não é uma questão de caixa, é uma questão de gestão só. Por quê? Porque nós temos uma PEC 29, que se fosse votado no Congresso Nacional, nós teríamos resolvido o problema da saúde. Essa PEC 29, ela repõe o dinheiro que foi repassado para a SUS do ano anterior com a variação do PIB do ano seguinte, ou do mesmo ano, diga. O que é que acontece? Ou então, ela teria que passar 10% da despesa corrente. Pasmem, senhores, a medida não foi nem votada, já querem colocar dentro da medida o dinheiro dos aposentados do Ministério da Saúde. Porque o grande problema é que esse dinheiro da PEC já estava sendo discutido porque ia ser gasto em infraestrutura, inclusive saneamento básico, tá certo? E interligações de bacia, e que devia ser específico para a saúde e não estava sendo. Agora já colocaram outro adendo dentro, que seria o pagamento dos aposentados de saúde do Ministério da Saúde. Hoje nós temos
42 milhões para gastar com média e alta complexidade em Fortaleza. Desses 42 milhões, 12 milhões são gastos, são entregues ao Estado e à Universidade de Fortaleza. Nós ficamos com 30 milhões para gastarmos com a média e alta complexidade. Nós temos hoje 320 equipes de PSF. Se essas 320 equipes do PSF estivessem funcionando, nós atenderíamos pelo menos a metade da população de Fortaleza. Entretanto, estamos atendendo somente 37%, 32% da população de Fortaleza, que deixa muito a desejar. Logo, por quê? Porque tentaram modificar o PSF. O PSF era um médico, um enfermeiro, um auxiliar de enfermagem e 6 agentes de saúde. Isso é que uniza o SUS. Aí chega em Fortaleza e chega em outros estados. Nós precisamos de outros profissionais dentro dessa área. Vamos colocar o fisioterapeuta, vamos colocar o terapeuta ocupacional, vamos colocar o psicólogo, vamos colocar isso. Aí vem o problema do dinheiro, de onde é que vem. Aí você não tem dinheiro e o programa não é realizado, que é realmente um grande problema que eu considero da saúde. Um outro problema da saúde que nós temos hoje 92 postos de saúde. Começamos a fiscalizar os postos de saúde. Vocês entendam que a fiscalização do posto de saúde não é necessariamente nós sermos obrigados a visitar 92 postos, até porque não somos bedel de posto de saúde. Nós temos que fazer uma avaliação desses postos, utilizando a média das visitas, utilizando um número determinado de visitas, para que possamos fazer a nossa estatística necessária para avaliarmos se realmente a saúde vai mal ou vai bem em Fortaleza. Entretanto, só o fato de termos parado em maio, onde tivemos um problema seríssimo aqui, que foi o problema dos professores, a greve dos professores, chegou a absorver totalmente os vereadores dessa casa. Ninguém queria sair daqui para discutir o problema dos professores. Tivemos greve dos dentistas, tivemos greve de outros profissionais da área de saúde e tivemos que parar as visitas. O Heron, que é o nosso vice-presidente, verificou isso, inclusive sabe disso, e não dava para dar continuidade a essas visitas. Entretanto, nós estamos reiniciando essas visitas. Para a semana que vem, vamos marcar quais são os cantos e os locais desejados. Para os senhores terem uma ideia, eu trouxe o último número do Conselho Federal de Medicina. Luto pela saúde. Panorama confirma a situação crítica do SUS. Relatos encaminhados pelos Conselhos Regionais de Medicina mostram as dificuldades enfrentadas por profissionais, pacientes e seus familiares para garantir atendimento nas unidades de rede pública espalhadas pelo país. Olhe bem, junho de 2011. Se nós abrirmos o jornal, está aqui o mapa brasileiro, onde todos os estados e municípios não se encontram em condições de atender pelo SUS. Vamos pegar aqui o Paraná. Paraná é um estado rico. Paraná é um estado bem administrado. Paraná sempre foi motivo de não só alegria para nós, todos os brasileiros, como também de orgulho pela capacidade de administração daquele povo. O que é que diz o Paraná? O Paraná tem 18 mil médicos, 50 deles trabalhando para o SUS. Na análise da Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Serviço de Saúde do Estado do Paraná, Estado do Paraná, a Federação da Santa Casa e entidades filantrópicas do Paraná, hospitais complementares, dependentes do SUS, consegue suprir, olha, essa que é importante, consegue suprir somente 50% a 60% dos seus custos com a remuneração recebida. Veja bem, o que é que significa isso? Significa que a rede complementar do SUS está liquidada. Não existe mais rede complementar no SUS. Nós vivemos um sistema tripartite: Estado, município e governo federal. O Estado entra com 12, o município com 15 e o governo federal com o restante, que seria a PEC 29. Se nós não temos dinheiro para fazer medicina, se nós não temos dinheiro para atender os pacientes, como eu posso culpar os profissionais da área de saúde? Como eu posso culpar os funcionários
que fazem realmente também o trabalho administrativo dos postos de saúde? Como eu posso culpar a própria Secretaria de Saúde? Nós estamos com um problema seríssimo e esse problema não é da Comissão de Saúde. Esse problema é de todos os vereadores, é de todos os cearenses, é de todos os brasileiros. Porque não é possível, eu estava vendo aqui, só para vocês terem uma ideia, a tabela do SUS para pagamento de médico, de 1994 até 2010, foi reajustado 46%. Entretanto, a inflação do período foi 450%. Para vocês terem uma ideia, no projeto de referência e contra-referência, o grande problema dos postos são os exames complementares. O médico não vive sem exames complementares. Nós não estamos mais vivendo a medicina da palpação, da percussão, do estetoscópio, da história clínica, ainda vale, a anamnese vale, mas grande parte do diagnóstico é feito pelo Serviço Auxiliar de Diagnóstico. Uma tomografia paga hoje pelo SUS é R$50. Uma tomografia paga pelo plano suplementar é R$250 e os profissionais que estão fazendo esse exame na área suplementar estão reclamando que o dinheiro não dá para pagar. Como é que se pode pagar com R$50? Então, a grande verdade é que a maioria dos exames, seja de patologia clínica, um exame simples, chega aos postos de saúde com 20 a 30 dias depois de solicitado pelo médico. O que determina ou o paciente curou, ou desistiu da doença, ou realmente morreu. Tá certo? Tem que ter havido alguma coisa. Isso é muito sério. Concede uma parte? Pois não. Presidente Machadinho. Eu pedi uma parte também a Vossa Excelência, vereador Machadinho, Heron Moreira. Começar pelo nobre colega do coração. Meu querido Machadinho, permita chamá-lo dessa forma, carinhosa. É um prazer. Vossa Excelência traz os dados com clareza, mas o que se percebe, na verdade, Machadinho, é preciso se discutir, é a corrupção das prioridades. E Vossa Excelência tocou exatamente no cerne da questão, que é a questão do financiamento público. Financiamento público, a PEC 29, com esses dados que Vossa Excelência traz, já não vai resolver problema nenhum, porque há uma subversão nas prioridades. E mais ainda, a nível local, Machadinho, a falta de comando. Ainda hoje, por exemplo, nós temos uma bissecretária